E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá com vocês hoje aqui é o Renan e vamos para mais um vídeo do Linha. Hoje o assunto aqui é sobre mais coisas que você precisa saber sobre o resign do Rodgers com os Steelers. Vamos lá? Minha tropa, vamos falar um pouquinho sobre o Aaron Rodgers e suas novelas de trade, de free agency e extensões contratuais. Sempre é um cara muito polêmico, né, que vai dando bastante pano pra manga aí pra gente poder conversar um pouquinho. E hoje tô aqui no Linha, tô sozinho, domingão à noite, aí 17 de maio, às 8 horas da noite. A gente pegou essa notícia no grupo, a gente debateu um pouquinho, mas os meus companheiros aqui não conseguiram gravar, então eu vim sozinho aqui para vocês para trazer alguns comentários, algumas percepções que talvez você não encontre em outro canal. Então, como eu tô sozinho aqui, eu vou pedir encarecidamente seu like, seu compartilhar, se der pra fazer um sininho aí. A gente está começando um projeto de canal, a gente está começando a aprender a gravar vídeo e de repente a sua ajuda vai ser importante para quando a temporada começar a gente entregar bastante conteúdo para vocês, beleza? Galera, é o seguinte, não vou ficar falando aqui sobre stats de Aaron Rodgers, sobre como ele tá velho e pi pó porque de repente vocês vão ver isso em outros canais, então eu vim trazer aqui talvez um pouco mais de acidez aí para um fã do Aaron Rodgers e também para o fã de Pittsburgh, porque pra mim soa como uma espécie de conformismo e até uma baixa resolução de futuro. S Principalmente quando você considera o que é hoje é o elenco dos Steelers. Os Steelers eles poderiam fazer, algo como, os Raiders estão fazendo agora de ter um quarterback veterano, e de repente você tem o Aaron Rodgers que é um elite, não é só um Kirk Cousins, e você tem um quarterback jovem para você lapidar, eles não têm isso. Hoje o quarterback jovem deles é o Mason Rudolph, então eles não têm ninguém que eles vão lapidar. Tudo bem que o draft careceu disso, é verdade, mas eles vão renovar com o Aaron Rodgers pra quê exatamente? Pra ter uma temporada digna e ficar numa posição ruim de draft. Talvez isso seja cruel demais para um torcedor, mas me parece ser o caso. Primeiro ponto, e é até um assunto que a gente vai acabar falando aí nos próximos vídeos do Linha, é sobre força de calendário, né. Hoje você tem um roster, admirável dos Steelers até certo ponto, né. Você tem Hayward na defesa, você tem TJ Watt, você tem Jalen Ramsey, você tem DK Metcalf, você tem o Pittman Jr. que está lá agora. Então assim, você tem um roster, bem razoável para você poder competir, você tem uma defesa de elite. Técnico novo, Mike McCarthy tá lá e de repente tem gente que gosta, de repente tem gente que não, mas no fim do dia é sangue novo, né, é uma vibração nova que a gente vai ter lá em Pittsburgh, e eles deveriam contribuir para o time competir, né. Não acho que é um time que não teria condições de competir. Só que quando você parar para pensar que hoje, Cincinnati tem um dos calendários mais fáceis da liga, o Joe Burrow, se estiver saudável, vem com bastante gasolina no tanque, eh, eu não consigo ver os Steelers tendo um recorde melhor do que Cincinnati, e também não consigo ver os Steelers tendo um recorde melhor que Baltimore. Então, assim, tendo um calendário difícil como esse, não tão difícil, é verdade, o calendário dos Steelers não é difícil, mas é mais difícil do que seus principais, competidores de divisão. Eu consigo ver um cenário que mesmo com o resign do Rodgers, os Steelers eles não sonhem com os playoffs nas últimas 5 semanas. Pareça uma coisa talvez distante demais para um time tão bom. E um time que de repente ainda não tem um planejamento de futuro, porque o Rodgers vai estar lá por um ano, e eles vão ter qual escolha de draft no ano que vem? A 16ª? A 17ª? Eh, e aí de repente você vai perder uma boa safra de quarterbacks no ano que vem também, a depender de como os drafts vão seguir. Então, eu sei que não é cultura americana, principalmente no futebol americano, o NBA acontece isso muitas vezes, mas principalmente no futebol americano esse tank deliberado. A gente até falou que na visão do Aaron Rodgers, a escolha por Pittsburgh é a melhor escolha. Ele tem a chance de competir sendo titular absoluto num time de novo. Mas o Aaron Rodgers não parece ser esse cara, mesmo com algum apoio que ele vai ter a mais agora, um cara que vai conseguir vencer essa divisão com esse calendário. Então assim, eu acho que o Pittsburgh principalmente perdeu um pouco com isso. O Aaron Rodgers vai ganhar mais alguns milhões, são no caso $25 milhões, é um contrato baixo de um ano só, é verdade. Então o Rodgers ele vai conseguir ali
fazer um pé de meia, né, como se ele ainda precisasse, e vai poder curtir aí mais um ano jogando futebol com um time que vai dar as ferramentas que ele precisa para disputar uma pós-temporada, mas eu não acredito que o Rodgers vai ser capaz de levar esse time pra pós-temporada, eu acho que é essa que é a grande questão. E eu acho que Pittsburgh erra nisso. Talvez colocar o Mason Rudolph seria um erro pior, então eu até entendo a decisão. Então, o vídeo hoje foi mais sobre isso, pessoal, para manter vocês aí atualizados, trazer algum pensamento diferente, algum debate diferente do que possa ser essa contratação do Rodgers. Super compreendo, era o mais óbvio acontecer, é verdade, mas que trazer essa outra ótica. É um time que para mim não vai chegar em lugar nenhum, nem alto no draft, nem alto nos playoffs. Então, o torcedor de Pittsburgh pode esperar mais um não, perdão, que eles sempre estão nos playoffs, né, mas pode esperar aí pela primeira vez em muito tempo, um ano mais sem graça e, de repente, com alguns bons jogos, mas nada mais do que isso. Sinto muito, torcedor de Pittsburgh, boa sorte para vocês e boa sorte para o Rodgers também. Pessoal, curte, compartilha, se gostou do vídeo aqui, marca o sininho também e muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, tchau, tchau.